Eu sou o professor Fabiano Guasti Lima, sou professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da FEA de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Sou professor de Finanças do Departamento de Contabilidade e trabalho com as disciplinas ligadas a mercado de capitais, mercado financeiro, avaliação de ativos, derivativos, mercado financeiro e disciplinas ligadas à área quantitativa das aplicações das ferramentas em finanças, das ferramentas estatísticas e ferramentas matemáticas para a realização de operações no mercado financeiro, mercado de capitais e análise de investimentos. Vamos falar agora do mercado de ações, um mercado onde você pode conseguir realizar investimentos e conseguir ganhos financeiros para o seu dinheiro. Aplicar o dinheiro no mercado acionário exige hoje que a pessoa tenha um conhecimento mínimo necessário para conseguir ter ganhos no mercado. O mercado de ações não é simplesmente comprar ações e deixar no fim do mês ir lá ver como que está. É necessário que você acompanhe esse mercado, é necessário que você conheça as operações, conheça os produtos que estão à sua disposição nesse mercado. Não é saber somente investir na ação A, na ação B, comprar, pagar e receber quando você vende. É necessário que você conheça a fundo, conheça as ações, conheça as regras do mercado, conheça as operações que estão à sua disposição no mercado de ações. E, para isso, esse livro de análise de investimentos em ações ou de investimentos em ações é um guia tanto teórico quanto prático, ou seja, ele traz para você as ferramentas, os conteúdos necessários para que você saiba operar regularmente no mercado acionário brasileiro. Você vai encontrar também parte teórica, onde você vai poder estudar e conhecer a fundo o que diz a teoria de investimentos em ações. E também poder acompanhar uma operação completa nesse tipo de mercado. O livro traz simulações, traz ferramentas que você pode usar para analisar se você deve comprar ou se você deve vender determinadas ações e, obviamente, qual é o melhor momento para você investir tanto em ações quanto em outros produtos do mercado de ações, como opções e mercado a termo, ou seja, também investir em derivativos. Tá? Os investimentos em ações, eles são necessários, ou você pode realizar um investimento desse. Vamos apenas relembrar algumas coisas. O mercado de capitais ou o mercado financeiro brasileiro, ele já passou por várias moedas. Nós já trocamos de moeda várias vezes. Quando não mudava a moeda, mudava o carimbo que você tinha para usar o dinheiro. Ou seja, o dinheiro perdeu valor durante muito tempo ao longo desse processo inflacionário que o país sofreu. E esse mercado, até que a última moeda agora, que está em vigor, que é o real, que estamos conseguindo entender o poder ou poder saber quanto vale o nosso dinheiro. Então, saber quanto vale é necessário para você também saber investir regularmente o seu dinheiro. Né? E o mercado de ações, ele vem se popularizando e ele vem tomando corpo nos últimos anos, não somente pelos momentos de crise que o mundo está vivendo, mas para mostrar para você que você pode ter ganhos tanto no mercado quando ele está em alta, quanto ele está em baixa. Tá? Apenas para ter uma ideia do poder que esse mercado tem, imagine que você pegue R$1.000 em janeiro de 2003 e você vai resgatar essa aplicação em dezembro desse mesmo ano. Tá? Você pode investir o seu dinheiro aonde? Você pode investir em poupança, que é a aplicação mais tradicional que existe no mercado brasileiro. Você pode investir em CDB, em dólar, em ouro. Tá? E você poderia investir na bolsa como todo. Quando eu falo a bolsa, eu estou falando o Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que em 2003 teve aí uma valorização de 97%. Porém,
tem uma ação específica, que foi a Braskem, que em 2003 teve uma valorização de 450%. Imagina você, os seus milin em janeiro, no final de 2003, você teria 5 milin, né? Ou seja, você tem aí, o seu dinheiro foi multiplicado por 5, né? E nesse período é isso sem considerar, obviamente, ganhos, perdas de inflação e tudo mais, nem despesas de corretagem, né? Então, isso em 2003. Imagina que eu fizesse a mesma coisa em 2004, né? Se eu investisse em janeiro de 2004 e resgatasse em dezembro de 2004, né? A Bolsa de Valores rendeu míseros 16%. Então, meus milin valeria 1.600. A Braskem, nesse período, teve uma valorização de 100%. Então, os meus milin teria virado 2 milin se eu investisse em janeiro e resgatasse em dezembro de 2004. Aí, nessa mesma situação, você consegue resgatar e ter um investimento, obviamente, lucrativo. Imagine agora a mesma coisa em 2005, né? Investir 1.000 em janeiro e resgatar em dezembro, né? A Bolsa de Valores em 2005, ela teve uma valorização de 27,7%, né? Ou seja, meus milin estaria valendo 1.200, mais ou menos, pouco mais de 1.200. Porém, as ações da Braskem nesse período tiveram uma queda de 52%, ou seja, meus milin estaria valendo menos de R$500. Então aí vem o primeiro recado que o livro traz e que você precisa saber. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura e você pode perder o seu dinheiro. Por isso que é importante que você conheça os fundamentos das operações no mercado de ações. E isso esse livro traz para ajudar você, investidor, tá? Mais do que isso, né, aí apenas acompanhando, né, um gráfico que mostra a valorização da Braskem, ela teve períodos de altas e períodos de baixa, né? Ou seja, o timing aonde você entra e aonde você sai do mercado é fundamental para que você saiba e que você tenha bons rendimentos, para que você consiga ter bons resultados, tá? Agora, imagine você que se eu tivesse pego o meu possante, o meu carro, que em julho de 1994, porque julho foi a data onde começou o Plano Real, né? Eu tivesse vendido o meu possante e comprado ações da Petrobras, Vale do Rio Doce e da Gerdau, tá? Olha que legal. Se você tivesse feito isso, comprado naquela época e vendido hoje, você teria uma quantidade para você comprar 19 carros, 4 carros e 12 carros. Eu peguei um carro como exemplo aí, um carro que custa em média R$28 mil. Você teria condições de comprar vários carros ao invés de um, né? Aí está o saldo também dos investimentos que você teria antes do início da crise de 2008, né? Você teria hoje esses resultados aí, ou seja, os teus R$7.400 valeriam hoje 536 mil nas ações da Vale do Rio Doce, 108 mil nas ações da Petrobras e 359 mil com ações da Gerdau. Antes da crise, antes do início da crise, antes de maio de 2008, porém, se você saísse antes dessa crise, você teria perto de R$1 milhão aí com ações da Gerdau, né? Volto a repetir, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então, aqui para abrir os olhos e encher os olhos de quem quer investir nesse mercado, olha só, o teu possante poderia virar esse carrinho, ou essa canoa, né? Ou até mesmo essa modesta casinha aí, se você tivesse feito bons investimentos no mercado de ações, tá? E aí, um outro recado, né? Como eu disse, não é necessário, você não pode comprar no início do mês e só ver como é que está o teu dinheiro no final do mês. É necessário um acompanhamento diário, tá?
Por que isso? Imagina que você tenha 100 ações cotadas a R$10. Então você comprou, você investiu R$1.000. Se de repente as ações saltam de 10 para R$15, você vai ter R$1.500. Porém, se de repente você sai da frente do computador, as suas ações que estavam cotadas a R$10 cai para 5, você vê os teus milim virando quinhentinho, tá? E não vai adiantar puxar o fio do computador na sua casa que o teu dinheiro vai pro brejo, tá? E a Bolsa de Valores? Hoje, a Bolsa de Valores brasileira é um mercado altamente organizado, que cresceu muito nos últimos anos. Se engana quem pensa que o mercado de ações brasileiro é um mercado de segunda linha. Pelo contrário, é um mercado de primeiro mundo. É uma bolsa que tem feito grandes investimentos. É uma bolsa que tem capacidade hoje de operar como as maiores bolsas de valores do mundo, tá? Então a Bovespa hoje é uma bolsa de primeira linha. Tá? Nesse quadro aí está o valor de mercado das companhias abertas desde um período passado até o período mais recente, a informação mais atual que a gente tem. Observem que esse valor de mercado ele cai e ele aumenta dependendo das condições do mercado. Não cai porque a bolsa é ruim, cai pelas condições efetivamente do mercado. A Bolsa de Valores é hoje um instrumento de grande poder de negociação. É uma bolsa hoje que traz para você, investidor, condições de oferecer investimentos praticamente em todas as bolsas de valores do mundo. Tá? E se você olhar aí alguns históricos, alguns dados para você ver quais são as bolsas de valores do mundo. Você tem bolsas que têm mais de 5.000 empresas. A Bolsa brasileira, infelizmente, ainda tem poucas empresas, mas é um número que vem aumentando gradativamente, né? Quanto o mercado de capitais que quer se desenvolver, é um mercado que precisa ter um volume grande de empresas para que possa ter liquidez o seu mercado. Tá? As maiores bolsas de valores. A Bolsa de Nova York ainda é e continua sendo, né, a maior bolsa de valores do mundo, né? Porém, nós não estamos tão atrás assim. A nossa bolsa hoje tem condições aí de estar bem ranqueada nessas informações que vocês estão vendo no slide, que é da Federação Internacional das Bolsas de Valores, né? Mas algumas noções básicas de ações. O que é o mercado de ações? O mercado de ações é um mercado onde você pega uma empresa e você investe no patrimônio dessa empresa. As ações, quando você compra uma ação, você está comprando um título de você ser sócio de uma empresa. Uma debênture, por exemplo, é um título de crédito, você é um credor da empresa. Mas as ações, não, as ações são títulos de propriedade. Você se torna sócio de uma companhia quando você compra as ações dela. E o que você ganha? Você ganha na lucratividade das ações e recebendo aí os proventos, tá? Uma empresa, quando ela quer investir no mercado, ela pede autorização para o órgão regulador, que hoje é a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. A CVM passa um checklist para a empresa para ela poder verificar as condições que ela está em abrir o seu capital na bolsa. Após isso, a CVM dando autorização, a empresa ela vai abrir o seu capital na bolsa. Ela vai fazer aquilo que vocês ouvem por aí, que é o IPO, que é a oferta pública inicial de ações. Através de um banco, a empresa pega esse dinheiro para fazer novos investimentos. Esse tipo de mercado é um mercado primário de ações. É um mercado onde você vai investir pela primeira vez nessa empresa. Alguns exemplos de rentabilidades no primeiro dia de lançamento, né? Um dos grandes recordes de rentabilidade que se tem no mercado foi o IPO da própria Bovespa, quando a Bolsa Brasileira abriu o capital, né? Quando ela lançou as suas próprias ações, foi um dos recordes de rentabilidade que se teve na história da Bolsa Brasileira, tá? A partir daí, é um mercado chamado secundário. Você compra, alguém vendeu. Se alguém vendeu, é porque alguém comprou.
é sempre um mercado duplo. Se não tiver alguém querendo vender, não vai ter ninguém para poder comprar. Tá? Esse mercado, o mercado chamado secundário de ações, é igual ao mercado de carro usado. Você compra um carro que já foi lançado no mercado. Então esse mercado é o chamado mercado secundário, que é a troca de CPF. Tá? Como que você escolhe as ações? Você escolhe as ações pela empresa. Tá? E essas ações no mercado, elas têm códigos que dizem se elas são preferenciais ou ordinárias. Hoje, os códigos mais usados são os códigos 3 para ações ordinárias, 4 e 5 para ações preferenciais. Ações ordinárias são aquelas ações que dão direito a voto. E ações preferenciais são ações que você recebe primeiro os dividendos. Tá? Nesse slide que vocês estão vendo é como eram as ações antigamente. Né? Você recebia, parecia um diploma, né? Você recebia a posse física das ações, que era um exemplo desses títulos antigos do mercado acionário. Alguns traziam até o ticket do lado, que era para você receber aí os seus dividendos. Né? Você destacava, ia no banco e recebia os proventos que eram pagos pelas ações. Né? Hoje está um pouco mais avançado, você recebe na sua casa um extrato, como se fosse um extrato da sua conta corrente do banco. Então você recebe lá um extrato onde está destacado todas as ações que você tem em carteira, bem como os proventos que você tem direito a receber e aqueles que você já recebeu. Tá? Todo negócio na Bolsa de Valores é feito através de uma corretora. Você não vai comprar ações igual você compra banana numa feira. Você compra ações através de uma corretora. Você precisa se filiar a uma corretora. Pode ser a corretora do seu próprio banco. E essa corretora, bem como a Bovespa, eles cobram corretagem. Né? Corretagem é a tarifa que você paga aí para negociar. Tem corretoras que cobram uma taxa fixa, tem corretoras que seguem uma tabela, como esta que vocês estão vendo. Né? É cobrado corretagem e emolumentos, que é a corretagem da Bolsa. Tá? Aí um exemplo que você vai poder encontrar no livro, que é uma simulação de compra de ações aí da Petrobras. Tá? Imagine vocês que nessa data você comprasse um lote de 100 ações da Petrobras. Né? Você vai pagar por elas pela cotação do dia, R$ 21,40. Então você paga 100 ações, R$ 21,40, você vai pagar R$ 2.140. Aí você vai ter que pagar corretagem e emolumentos, porém, aí daqui 3 dias você tem que depositar na conta da corretora o total da operação, que é o valor da compra das ações mais as custas operacionais. Então, todos os vencimentos no mercado de ações, eles ocorrem no mercado de ações de negociação normal, ocorrem em D+3. Se for opções, é D+1 e cada mercado tem as suas regras e características que estão descritas no nosso livro. Tá? Aí você consegue ver, você vai ver quando que é a melhor hora, quando que a ação se valorizou. Imagine que nessa outra data, dali um certo mês, as ações estejam valendo R$ 25. Então você vende as suas ações, tá? Você vai conseguir um rendimento de 2.500, paga novamente corretagem, a corretagem é cobrada tanto na compra quanto na venda, e você recebe dali 3 dias, para comprar você paga com 3 dias, para vender você vende e recebe só daqui 3 dias úteis, tá? Aí você recebe o valor já descontado à corretagem. Tá? Qual foi a minha rentabilidade? Quanto que eu ganhei? Se eu comprei dia 2 de um mês e vendi no dia 2 de outro mês, dá um período completo de um mês. Então você pega o valor líquido que você recebeu pela venda, divide pelo valor líquido que você pagou na compra, você tem aí a rentabilidade que você alcançou no período. Tá? Tem, obviamente, imposto de renda. Se houve ganho de capital, haverá tributação, tá? Uma parte é retida na fonte e outra parte você tem que pagar posteriormente via preenchimento de documento oficial, tá? E aí,
Para você realizar essa operação, você precisa ter aí o controle. Nesse mercado, tem uma legislação que regula essa tributação. No livro, você também vai encontrar tudo especificado, como que paga, quais são os códigos que você tem que preencher no documento e quais são os limites que você pode operar mensal para você poder estar isento do imposto de renda. Para você escolher as ações, você precisa ter o conhecimento de técnicas para você saber qual é a melhor hora, qual é o momento de você entrar ou sair desse mercado. Como eu disse, não é comprar no começo do ano e esquecer, só voltar no fim do ano. Você precisa acompanhar esse mercado. E esse acompanhamento exige que você conheça, basicamente, duas técnicas. Uma conhecida como a análise fundamentalista e a outra conhecida como análise técnica de ações. Análise fundamentalista é aquela análise que você estuda os fundamentos da empresa. Você analisa os seus demonstrativos financeiros, calcula determinados indicadores e toma a decisão se é a hora de comprar ou se é a hora de vender. A análise técnica, você analisa pelo comportamento que a ação tem, o seu histórico dela e no momento da operação. Então é importante que você conheça essas duas técnicas. O livro traz isso para você, bem descrito, bem explicadinho, quais são as ferramentas de análise fundamentalista e quais são as de análise técnica. O termômetro do mercado de capitais brasileiro é o Ibovespa, é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Então, como é que funciona esse Ibovespa? Tá? No livro está todo o histórico dele, desde quando ele começou até onde ele está hoje. Tá? Apenas para título de ilustração, para que você compreenda direitinho o que é o Ibovespa, imagine que ele só tivesse 3 ações. Tá? Uma ação com pesos diferentes, com quantidades diferentes de negociação. E imagine que num determinado dia, essas ações sofram variações, tanto positivas quanto negativas. O índice da Bolsa, se ele só tem essas 3 ações e ele sofre essas variações, você realiza uma média ponderada. Né? Essa média ponderada vai dar o resultado final do índice. Então, no exemplo que você está vendo aí, deu uma média ponderada multiplicando o peso de cada ação pela variação que ela teve no dia, você vai ter, e soma no final, você vai ter um resultado, que no slide aí está dando 2%. Então, quando você escutar num jornal, ou você lê numa revista, que o Ibovespa teve uma alta de 2%, não significa que todas as ações subiram 2%. Significa que na média das ações, a variação foi positiva em 2%. Do mesmo modo, quando você escuta que houve uma variação negativa, não significa que todas as ações se desvalorizaram. Significa que houve aí apenas uma queda média nesse mercado. E o Ibovespa nasceu lá em 1968 e todo o índice ele nasce com base de 100 pontos, né? Que é a medida estatística de pontuação. E se ele tem uma alta de 2%, você vai escutar que o Ibovespa está em 102 pontos base. Tá? E de 1968 para cá, você tem aí hoje o Ibovespa na casa de 57 mil pontos. Obviamente, esse índice muda todo dia, muda a todo momento, então você, para saber o índice, como ele está hoje, basta você entrar no site da Bolsa de Valores de São Paulo. Tá? Aí está uma amostra para vocês dos pesos atuais da última carteira disponível no mercado, quais são os pesos que estão lá dentro. Esses pesos também variam de acordo com a liquidez dessas ações na bolsa, ou seja, a capacidade de negociação delas. Para você saber, entre no site da Bolsa de Valores, que lá você encontra todas essas informações devidamente atualizadas que mudam durante o ano. Tá? Apenas algumas informações, alguns levantamentos que você também encontra no livro, das mudanças societárias que estão ocorrendo na legislação contábil no Brasil. Essas mudanças estão fazendo com que haja uma convergência das normas brasileiras de contabilidade, das normas brasileiras para as normas internacionais de contabilidade. Um exemplo disso
é se você avaliar o PL, o patrimônio líquido das empresas, a valor de mercado e o PL contábil que sai publicado nos balanços. Tá? Há aí, esse gráfico mostra para você um acompanhamento dos últimos 3 anos, 2009, 10 e 11, como está aí o patrimônio líquido a mercado e o patrimônio líquido a valor contábil. Aí, no último ano, o patrimônio líquido a mercado era praticamente o dobro do patrimônio líquido contábil. Tá? E o que você ganha no mercado de ações? Você recebe dividendos, bonificações, tá? Essa tabela ilustra para você entender um pouco daqueles indicadores fundamentalistas, né? Quanto que as ações brasileiras pagam de dividendos aí em média, tá? Você está vendo que dá uma média aí nesse último período, né, de R$1 por ação nos últimos anos aí que você vai receber sendo sócio, você investindo em ações. Então, se você tem 100 ações, as empresas pagam em média R$1 por ação, então no final do ano você tem aí R$100 creditados na sua conta corrente. Esses são as bonificações que você recebe no mercado acionário. O mercado de ações é um mercado extremamente competitivo, muito avançado, que exige que você conheça esse mercado mais a fundo. No livro, nesses sites que estão citados aí, você terá condições certamente de fazer bons investimentos. É o que todos nós desejamos a vocês.